Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo, eu não tenho um tema ainda definido, pode ser algo tipo terceiro olho, referindo à pineal, né? A nossa sensibilidade ao que vem depois da mente, ao que vem depois do mental. E é uma continuidade do vídeo anterior, maestria mental, então sim, eu vou utilizar alguns conceitos do vídeo anterior. E eu vou trabalhar mais o que seria esse próximo passo da humanidade, né? Então eu vou colocar aí o próximo passo, né? Algo referente a essa terceira visão, a esse despertar. O que eu acredito, né, que sim, é o caminho que natural, né, que seres como nós passamos, né, assim como uma árvore, ela cresce, flore, dá frutos, né, a semente, ela vai brotar. Então o próximo passo, seguindo de acordo com a natureza, seria sim esse despertar para não que seria, as pessoas falam habilidades, poderes, não, né, o mental ele vê assim, né, ele cria essas historinhas. Mas é uma relação maior, um retorno à natureza, né, para ser o que de fato nós somos, né? E então esse vídeo vai ser um foco nisso, né? Como que isso pode estar passando? Como que isso pode se dar? O que nós podemos fazer para facilitar esse processo, né? Resumindo aqui, o principal é silenciar os pensamentos, né? Os pensamentos, as ideias mentais que nos vêm, todo o material mental é como alimento, né? Então, tudo que você vê exteriormente, né, você vai absorvendo e você vai alimentando a sua mente disso. Então, é saber do que você está se alimentando, né? A Matrix vai trazer todo esse entretenimento para que você se alimente do que elas trazem, né? E aí, gente, é aquela coisa do corpo. Então, como eu falei lá no vídeo passado, né, é o princípio, o terceiro princípio, o segundo princípio, né, da correspondência, vamos só relembrar aqui. Então aqui a gente tem o princípio hermético, que é o da correspondência, né? Assim como é em cima é embaixo, né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E então, da mesma forma que se eu alimentar mal o meu corpo físico, se eu der veneno para ele, ele vai envelhecer, ele vai adoecer, né? A gente está fazendo isso com a nossa mente e a gente não está percebendo, né? Então, por exemplo, eu tô vendo todos esses noticiários, tô vendo todas as coisas, mas eu não tô me envolvendo. Cara, tá fazendo parte da tua realidade, porque você tá com atenção nisso, né? Então, assim, é se envolver o menos possível com essa realidade, né? Aí você tem a estratégia da Matrix, a estratégia de quem criou essa prisão, que é uma prisão mental, né? Que é fazer com que você acredite que isso aqui é a única coisa que existe. Então a mente ela fala assim, se eu não for prestar atenção nisso aqui, eu vou prestar no quê? Se eu não for me preocupar com o que está acontecendo lá, quem que vai se preocupar? Quem que vai resolver? Né? Então ela dá essa ilusão de que você vai resolver se preocupando, colocando a tua energia ali. Na verdade, não. Né? Então você tirou a atenção, né, vamos chamar assim, das desgraças que acontecem no mundo, das desgraças que essa Matrix oferta, como que é quando ela te manda como alimento, né? Oferece para você, né? Então, tirando a atenção disso, você está tirando o seu poder de co-criar com a Matrix. Então, isso vai simplesmente minar, vai deixar de existir, vai diluir, né? Mas você não vai se importar com isso, né? Então, e esse círculo que a Matrix faz é como aquela coisa de passe de mágica, te mostrar uma coisa tentando te enganar, enquanto outras coisas estão acontecendo. Eles não querem que você olhe para esse momento de transformação da humanidade, de transição planetária, do que está vindo, né? Do que você é. Né? Então eles tentam o tempo todo falar, vocês são isso aqui, então jogar nossa atenção para o exterior. Então vamos lá, eu já trouxe isso aqui várias vezes. Nós somos um corpo físico, emocional, mental e aqui está a consciência, né? Os olhos, a mente, está tudo aqui. A gente precisa acender aqui. Então, da mesma forma que eu uso a minha mente para coordenar meus movimentos e dominar o corpo físico, eu preciso usar esse terceiro olho, né, a consciência, para dominar os pensamentos. E os pensamentos, assim como é embaixo, é em cima. Então, aqui é matéria. Então, essa matéria, ela é reação, como eu falei no vídeo anterior. Então a gente já nasce reagindo às coisas. Então você reage ao meio à tua volta, né, até um instinto de sobrevivência.
né? E aí vem toda aquela programação do ego, né, que vai sim te lançar numa Matrix. Ou seja, domina, você fica, fisicamente, você está num ambiente onde você está preso, domina a tua mente colocando uma programação. Você é isso, assim, assim, assado, então você passa apenas a reagir a isso. Então o que eu sou? Você acha que o que você é só o seu passado. As coisas que você fez, os caminhos que você percorreu. Então assim como esse personagem, esse corpo físico que eu ocupo é efêmero, né, ele tem um começo e um fim, essa mente também. É como um personagem de um joguinho. Um joguinho que você jogou lá na infância, teve toda uma história, todo um personagem, ele achou que aquele era o mundo, aquilo tudo era a realidade dele. Contudo, já não existe mais. Mas a ideia sobrevive em você. Então o que você vai muito além desse personagem. E essa Matrix visa te prender apenas nesse personagem. Então tudo que é gerado aqui é matéria. Então a mente, os pensamentos, eles transitam em um meio material. Né? E a matéria é efêmera. Então, isso é utilizado para criar uma realidade, né? No caso aqui da Matrix, uma realidade para aprisionar o que você é de verdade, essa essência, né? E usa isso que você é, essa energia que você traz, para manter essa realidade, para co-criar junto com a Matrix. Então, por isso que por muito tempo, né, o conhecimento científico e espiritual é vetado da humanidade. Eles não juntam com o outro para mostrar, olha, essa realidade é muito mais. Né? Porque eles não querem planos para você pensar além, porque nós somos esses planos além, então nós já pensamos, nós já vamos além. Né? Então eles não querem abrir isso para dificultar esse escape dessa Matrix, esse escape dessa ilusão. Né? Então eles não querem que você saiba que existe vida em outro mundo, que a vida abunda no universo. Né? Que isso aqui na Terra não é, ai, Deus no universo todo infinito criou só isso e só isso que existe. Eles querem que você pense assim, para que você tenha na sua mente só essa única realidade. Né? Então o ego, se isso é tudo que existe, então eu vou fazer o máximo possível para isso não deixar de existir. Então aqui está a prisão, então você que eu criei se prende aqui. Isso aqui é só mais um plano de infinitos planos. Quem está em dimensões acima, dimensões abaixo, com corpo ou sem corpo, não está morto, não tem nada, não é ET, não é nada, são seres. É a consciência que abunda no universo. Isso aqui é só mais um plano. Né? E nós ficamos presos nesse plano, né? Devido aí a diversos fatores, tem Matrix, tem esse monte de coisa. Né? O motivo principal não interessa tanto. Então, o que interessa é sairmos dessa ilusão. Né? Escarparmos, né, deste meio. Tudo isso aqui sim, tem porém, existe no todo. Né? Ao meu entender, é sim forçar essa mente, é entender que você tem mente. Né? Que se você está ali num lugar que nunca sua mente foi testada, foi posta a teste, né, você nem se dá conta que você tem uma mente, que você pode usar essas ferramentas. Isso aqui você é posto a teste. Né? Então, a pessoa pode pensar assim, que a mente é o que cria tudo isso. Os pensamentos, tal, então tem que sim pesquisar, tem que ir atrás, tem que ver todas essas coisas. Aí você vai nas grandes invenções, os cientistas eles falam, quando é que eles trazem as novidades, quando eles trazem as produções, quando os caras tipo silenciam. Né? Então assim, a mente na verdade, quando você cria uma história, quando você acha, isso aqui é aquilo, quando eu dou nome a alguma coisa, eu identifiquei aquilo e coloquei e fixei ali um patamar, uma plataforma. É que nem subir no conhecimento, uma escada. Né? Quando eu fixo algo, quando eu entendi algo, eu materializo aquilo e aquilo fica um patamar. Né? E a Matrix é um patamar que engessou ali. Falou, só existe isso aqui, né? Como se não veio do nada, não vai para lugar nenhum, é só isso aqui que existe. A realidade é só essa, né? E cria ali um curso de desenvolvimento dessa realidade como se fosse isso aqui. Né? Como que vamos supor, o futuro você imagina que como a vida vai ser no espaço antes, né? Hoje já estão abrindo mais ufologia. Vai ser humano, que vai desenvolver, vai criar nave, vai habitar outros mundos, e aí sim vai ter vida em outros mundos. Tipo, a pessoa poderia imaginar algo assim, na ficção. Não que isso já é realidade. E não é humano, é a consciência, que se desenvolve em suas muitas e muitas formas. Então assim, a pessoa pensa que é o mental dela que cria essa realidade, que sustenta e que conduz à frente. Não, o mental ele apenas identifica algo que já existe e acaba engessando aquilo. Né? E é isso que existe, vamos fazer a manutenção para que isso nunca deixe de existir. Né? Então, assim como toda a matéria é efêmera, esse mental, como que ele é aprisionado, como que ele reflete em nós? Com o envelhecimento do corpo.
né? Então você nasce e o seu corpo ele passa a envelhecer, porque você tem essa crença da Matrix que as coisas são assim. Então olha, se criou toda uma realidade com base nisso. Com base em você não estar no agora. O que é o agora? O agora, se eu cortar aqui, se eu machucar e deixar de mexer, aquilo vai se auto-regenerar e vai curar. Vai curar-se. Aí eu atribuo isso ao experimento da dupla fenda. Né? Eu estou olhando e estou toda hora. Tá machucando. Olha quando desgraça, olha a realidade do mundo. A realidade é essa. Aí eu tenho que lutar para sobreviver. Senão eu não vou conseguir sobreviver. Né? Aquela coisa de se ocupar com o dia, preocupar com o dia da manhã. Né? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Então estou o tempo todo se preocupando. Então eu estou me machucando o tempo todo. Então o experimento do profeta, o que ele propõe? Não olha. Silencia os pensamentos. Zero os pensamentos. Aí você vem para a terceira visão. Aí o que? O todo. Essa matéria que é, em todas as suas instâncias, física, emocional, mental, consciência, tudo que vem a existir no todo tem a sua matéria. Então ela vai fluir como ela é, como a natureza é. Então uma vez fluindo, eu deixei de arranhar a ferida, essa ferida ela vai, se cura, se regenera. Mas o meu corpo continua envelhecendo. Por quê? Porque a minha mente ela está o tempo todo fixada nessa realidade, achando que é isso que é. Então quando eu libertar essa mente, vai apresentar, o seu corpo vai começar a ficar mais saudável, começar a se regenerar e começar a apresentar alguma longevidade. Então você vai ver aí, os espiritualistas todos vai ter uma aparência mais jovial. Né? Na evolução da raça, você vai ver que a raça ela passa a ser mais longeva à medida que o tempo passa. Isso está acontecendo. Porque eu inventei a ciência, porque a ciência está criando isso. Isso é a Matrix tentando criar uma historinha em cima de algo natural. Quanto mais ela tenta segurar isso, mais ela trava esse desenvolvimento, mais ela trava esse despertar, mais ela trava esse passo da humanidade. Então o que acontece? Mas é o pensamento que cria todas as coisas, as ideias que criam essas coisas. Não. Então voltam lá, os grandes cientistas, quando eles silenciam, é ali que ele consegue fazer alguma grande descoberta. Eu descobri isso, inventei isso, porque meditou, porque o cara traz de dentro dele. Né? E então a mente vai, pega aquilo, transforma em pensamentos, em ideias e põe à prática. Então a gente tem que aprender a ir nessa terceira visão e só dar fluxo. Então só vem, dá vazão e você vai criando e vai fazendo as coisas, vai deixando as coisas acontecer. E quanto mais você entrar nesse fluxo, então a tua própria realidade vai adentrando nisso. Então, por exemplo, eu não vou ter mais um corpo perecível, assim como que é a matéria aqui, que é efêmera. Então, ou seja, o todo criou tudo isso. Então a energia vem do próprio todo. O próprio todo é essa energia. Então eu fico buscando energia aqui embaixo, energia material, energia na matéria. Não. Esses processos aqui já tem toda a energia que o corpo precisa. Então nessa energia que vai começar a vir mais longevidade. Então vai impregnar ali as suas células atomicamente, de onde que vem o primeiro, de onde nasce o processo da matéria. Que já tem energia, o átomo já tem a sua energia. Então isso vai trazer esse rejuvenescimento, essa longevidade. E assim como nos mundos evoluídos, cara, quando o ser não desencarna. Assim como você já tem monges aqui, não vamos falar aqui ainda não, porque o corpo ainda passa por esse processo de envelhecimento, porque do construtor coletivo. Mas nos mundos assim mais acima, o ser é como um joguinho, ele entra lá, joga por um tempo, depois ele sai. Então você já vê essa realidade como algo que não é único, que é uma só dentre infinitas realidades. Então eu entrei naquele joguinho legal, tô aprendendo coisas e tal, mas aí chega um tempo que você sai desse joguinho, você não fica infinitamente vivendo aquilo. Então a Matrix, ela tenta prender a sua mente aqui. E cocriar que a realidade é só isso aqui para que você não busque coisas além e não busque o que é além para poder implementar aqui, para poder melhorar isso daqui. Então, os seres lá, eles simplesmente assim, quando dá um tempo, eles falam ok, eles pegam e tipo, simplesmente saem do corpo, ou desfaz. Né? Assim como os mestres ascensos, o corpo some, não precisa nem morrer, o corpo some. Ele não tem esse processo de morte, nem de envelhecimento, ele vai lá, plasma o corpo que você quer. Né, tem alguns, vai ter mundos intermediários até a gente chegar a essa realidade. Ainda vai ter o processo de une macho e fêmea, gera um corpo, né, esse corpo vai crescer, desenvolver, só que ele não vai precisar envelhecer infinitamente. Aí o ser vai, a cada passo evolutivo, esse ser vai ter mais escolhas sobre esse processo. Né, se ele vai deixar envelhecer, se ele vai chegar numa idade e parar, então vai ter um controle maior. Né, até chegar em mundos que você não vai precisar mais ter esse processo de ter dois humanos para unir, para gerar. Você chega e materializa o corpo ali.
Mas, caramba, falar dessas coisas é ir muito além do que a gente vê aqui. Então por isso fica muito surreal, fica muito fora da caixinha. Fica difícil das pessoas entenderem. É por isso que tem que ter um certo processo para poder entender esse tipo de material. Então aí a pessoa pensa que, não, mas o pensamento é tudo, porque a gente ficou muito preso no pensamento. Porque aqui, olha tudo esse negócio que a gente tá vendo aqui, a gente tá usando, isso aqui é surreal, gente. Não vai existir nesses mundos. Né? Essa coisa de entretenimento, né? De ver seriado, de ver filmes, de ver... Sempre eu tô vendo a realidade, a nossa realidade a gente se informa através de telas. Isso é surreal. Isso é Matrix. Né? Isso é o que eles tiram de nós. Né? Porque eu sou um com um todo. Então por que preciso ser informado através de telas? Porque da cegueira que nos dá, né, a falar que nós somos só isso. Quando fala que você é só olho e mente, é como se você fosse um cego. Né? Então um cego, então eu dependo dessa realidade tátil que eu estou vendo aqui. Eu dependo da minha audição. Né? Então eles não estão falando para você que você tem uma terceira visão, uma consciência que não precisa tatear. Ela vê, ela percebe tudo. Então eu não preciso tatear através de tela. Eu não preciso ter esse conhecimento, essa troca aqui. Eu vou direto, eu acesso diretamente, né, por exemplo, ao que a pessoa que está me ensinando sabe. Cara, é um avanço. É que nem uma cegueira. Vamos supor que você tem um mundo só de cegos. Imagina se esses cegos todos abrem os olhos. Cara, transforma toda a realidade. Esse seria o próximo passo da humanidade. Né? Abrimos a nossa terceira visão. Expandimos a consciência. Então, mas eu sou mente, eu sou... Nós chegamos até aqui, não foi pensando. Não foi pensando. O pensamento, ele bota umas travas que vai emperrando. Então a evolução ela vem bem lenta, vem bem atarrancada, cheia de dor e sofrimento, como a gente vê aqui. Se você liberta, simplesmente medita, você deixa fluir. Então as pessoas só fazem o que precisa fazer e a coisa desabrocha, aflora, você transforma a realidade. E como que é isso? Aí você pensa, o corpo, eu não preciso pensar para o meu coração bater. Eu não preciso pensar para o meu corpo funcionar, fazer o que ele faz, fazer a digestão, né, fazer o processo de respiração, ele faz automático. Então isso é a sua conexão com o todo. Esse é a dupla fenda quando você não está observando. Quando eu estou observando, o que acontece? Arritmia cardíaca, eu estou nervoso, porque eu estou colocando essa Matrix, eu estou deixando esse veneno que a Matrix ela te dá, você está absorvendo. Então você começa a ficar com ansiedade. Né? Ansiedade, nervosismo, então aí você tem o envelhecimento do corpo físico, né? Você tem problemas internos, que é o alimento, gente. O alimento, se eu pegar um veículo lá, começa a dar combustível errado, adulterado, vai dar problema. Então nós estamos alimentando mentalmente do que esse sistema dá para você. Então esse sistema, você vê o quanto apelativo eles estão a cada momento, o tempo todo. E quando você olha e coloca a atenção, ali você está se alimentando. Está se retroalimentando. Você está alimentando a realidade e se alimentando daquilo. Você é uma coisa só com o externo. Agora, que realidade eu vou querer alimentar? Né? É onde que eu vou ir para o interior, o que a Matrix não quer que eu veja. Mas eu sinto, eu pressinto. Né? Então eu vou nessa direção. E nessa direção é o que a gente pode chamar de fonte de todo. O que você é, de onde você vem, o que faz você estar aqui, o que alimenta essa realidade, o que faz o oxigênio ser oxigênio, o que faz essa troca, o que é a vida em você. Então você vai para isso e você silencia esses pensamentos. Então, ok, eu estou fazendo um trabalho de meditação, de silenciar os pensamentos, mas por que ainda vem esses pensamentos intrusivos, ruins, de preocupação? Porque a gente está no meio da densidade. Só que quanto mais a gente limpar, deixar de absorver, deixar de cocriar com isso, mais silêncio vai vir na tua mente. Né? Mas aí se eu não pensar em nada, como que eu vou criar as coisas? O todo está se criando. Ele simplesmente acontece. Então você silencia, é aquela dupla fenda acontecendo. Quando você não olha, que é o todo, a partícula é o todo, é o que é. Né? Então aí é onde que vem longevidade, vida eterna, todas essas coisas. Então não preciso me preocupar de ter que pensar e bolar plano e tal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Né? E não é só materialmente. Então eles querem o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Então aqui, ó, a nível de mental. O que eu vou pensar, o que eu vou bolar. Então, ou seja, quando eu acho que eu tenho que ter o alimento, senão eu vou morrer. Se eu não comer amanhã, eu morro. Né? Então, dessa mesma forma que eu estou apegado a matéria, que achando que a matéria precisa de tudo isso, que ela é tudo isso, eu me apego a essa realidade. Né? Aquela coisa do apego. Então eu não estou apegado só ao que eu sou fisicamente, às minhas coisas materiais, eu estou apegado à minha história, à minha ideia.
Eu estou apegado ao que eu fui na infância, o que eu passei, o que eu estudei, o que aconteceu comigo. Sabe essa coisa de trauma? Então você está apegado a isso. Então você, além de a Matrix te bombardear com isso, ela te prende no personagem e você fica achando que esse personagem se prende nessa história, achando que é só isso. Então você se alimenta disso. O que eu vou ser no futuro, o que vai ser daqui pra frente, e se aprende num personagem. É apenas um serzinho que vive numa história fictícia, que é criada entre infinitas, achando que ele é o único e achando que a pessoa também é a única. Então, quando ele fala não vos preocupei com isso, com o dia de amanhã, não se preocupa com isso, não se preocupa com que não é só amanhã ou ontem, o que você foi, o que vai ser, solta isso também. Então esse é soltar o ego. E quando você solta o ego, você não vai ver que você é o Márcio, é fulano, é ciclano, que teve uma história e tal, não. É apenas mais uma unidade de vida se desenvolvendo ali, é mais um com todos se desenvolvendo ali. Então, voltando lá, é a dupla fenda que você deixa de observar, aquilo começa a desenvolver pelo que é. Então, sem as influências da Matrix, sem as influências do personagem, estou envelhecendo, envelhecer traz doenças. As pessoas têm essa crença. Todo mundo que envelhece começa a ter dores. As pessoas têm essa crença. É do personagem. Então você solta isso também, porque foi a Matrix que colocou isso em você. Né? Porque você vai ver as pessoas que não têm essa crença, as pessoas envelhecem muito saudavelmente. Né? Cara, tipo assim, a gente tem um mundo que tem pessoas vivendo só de luz. Né? Que não tem alimentação nenhuma. Aqui a Matrix está falando de você ainda se vampirizar outras espécies. Então esse é o meio, essa é a realidade que eles querem trazer para você e falar que é isso. Né? Que você continue co-criando com essa realidade. Então, ok, a parte de você tirar os pensamentos, mas eu vou entrar no vazio, não vou ser nada, é o ego, é o personagem que é perecível, que tem medo de desaparecer. Então, por exemplo, eu deixei de jogar o joguinho lá da infância, lá, vamos colocar lá os que a gente chamava de Zelda, né? Legend of Zelda. Cara, não desapareceu. Vivem dentro de você. Então você é muito mais que isso. Então quando eu deixar esse personagem, eu vou me perceber que sou eu jogando. Sou eu no controle. E não estou controlando só esse. Estou controlando vários. Né? Você vai ter um espaço. Você cria... O personagem vai deixar de trazer aquelas preocupações que nem existem. A maioria das nossas preocupações são com coisas que nunca vai acontecer. Que nunca acontecem. Mas a Matrix quer te prender nisso. Né? Porque é assim que ela sobrevive. É isso que é daí que ela se alimenta. Então, ok. Né? Vamos ver se eu consigo desenvolver mais para a gente fixar isso. Essa ideia. O básico mesmo é isso, né, que eu queria trazer. E agora eu vou trazer aqui, em cima disso, a gente tem aqui algo que Saint-Germain passa. Então, gente, essa parte é aquela parte, digamos assim, tirem as crianças da sala, né, que vão fazer um estudo mais sério, mais aprofundado. Esse aqui é o livro Alquímico de Saint-Germain. É um livro que é um dos livros que eu mais li, que eu mais estudei. E quando eu comecei a estudar tudo isso, lá no tempo do Orkut, né, eu compartilhei tipo um estudo, né, que era ler, né, o capítulo, tudo, e dar aqui o que eu achava, o que eu pensava a respeito. Tipo um estudo mesmo, você pegar a obra e estudar. Então lá naquela época, aí tem uma parte aqui, espiritismo, que ele vem e colocava isso aqui, ó, astrologia, ó, não deixeis que vossa atenção seja distraída por essas manifestações exteriores. Astrologia, numerologia, espiritismo, né, e na época eu estava bem, né, entrosado do espiritismo. Ou alguma outra coisa que retire vossa atenção da magna presença eu sou, que é vosso ser real. Então, assim, na época, o espiritismo tal, ele coloca como... Tem a parte... Vamos pegar essa parte, que ele fala, ó, astrologia. Agora deixa eu pegar a parte do que ele fala do astral. Astral. Em todo elemento astral, há o elemento do desejo humano. A menos que a mente se feche completamente para o mundo astral, encontrar-se-á constantemente interrompida toda boa decisão
porque terá deixado a porta aberta a uma força muito mais sutil do que toda a força que haja no mundo físico. Muitos pensam que há forças boas no mundo astral. Então esse mundo astral é o quê? Então aqui, né, onde que eu trago esses estudos, né, que eu venho ao longo do tempo estudando, pensando, falar para o espiritismo, não, calma aí, eu acho que não é bem isso que ele quis dizer, né, tipo, tentando passar um pano, não querer ver a realidade. Aí fala, não, o que ele está propondo é elevado demais, afinal ele está propondo a ascensão, né, um monte de coisa, então a gente acaba ignorando isso, né. Só que, cara, eu tenho visto tantas coisas, né, juntando tantas coisas, que, opa, hoje eu volto a isso e isso começa a fazer sentido, né. Então ele pede para tomar um cuidado com o mundo astral. Então muitas pessoas querem fazer o quê? Querem viagem astral. Nós somos isso, nós somos várias dimensões, né? Então nós sabemos, pressentimos que temos isso e nós queremos adentrar a isso, né? Só que cuidado, que assim como essa Matrix é dominada, né, por esses seres que visam te prender nisso, essas outras dimensões, nesse nível que se a gente sair, também. E aí que mora o perigo. Então aí que ele faz esse alerta. Cuidado com isso, né? Ao meu ver, quando você tem aqui numerologia, astrologia, para mim isso aí é ciência, né? Mas aqui virou uma coisa esquisita, né? Virou uma coisa de adivinhação. Então não se estuda a ciência por trás dos números, por trás dos astros, né? Por que a astrologia para você é uma ciência? Cara, tipo Marte. Por que Marte ele traz uma energia densa e pesada? Vamos pegar aí, vamos dizer, por exemplo, que havia uma civilização que entrou em guerra e teve muito conflito, então vai emanar essa energia densa e pesada. Entende? Então quem nascer quando Marte estiver perto da Terra vai estar vindo, surfando nesse tipo de energia. Então vai ter uma energia mais, né, de combate, de vamos para ver os finalmente. Essa é a ciência que eles parecem que não trazem, né? Por que tal aço é isso? Porque se a pessoa nasceu isso, vai ser... Não. Vamos ver que tipo de energia que isso está trazendo, né? Como eu já falei, desfrutei, né? Ou seja, vamos supor que você tem uma estrela que tem lá 100 planetas orbitando, né? Então essa estrela, quando ela estiver mais próxima à Terra, se essa pessoa nasce, ela vai ser uma pessoa mais interativa, né? Vai ser mais extrovertida, digamos assim, extrovertida, vai ter mais interação, porque lá é mais interação. Agora você tem um planeta, tem um Sol, né? É uma estrela, né? Se é uma estrela aí, tem ali 3 planetas, ou só um, né, orbitando. Então quando essa estrela estiver perto da Terra, se essa pessoa nascer, ela vai ser mais introspectiva. Ela vai ter mais dificuldade, vai ter uma timidez maior. Então assim, só para, né, dar um direcionamento à ideia, se você for pesquisar uma coisa cientificamente. Isso não é feito, né? Então para mim, por isso que ele deu esse alerta, né? E para onde que ele podia, para onde que o espiritismo estava indo? Né, que o espiritismo, quando nasce como ciência. Então veio Kardec, um cientista, né, que está lá investigando e tal, e quer provar, e quer mostrar que é, né, ou que não é, né, que ele, não sei como que é a história bem, parece que ele tentou lá provar e acabou vendo, então foi nessa direção. Então um cientista, quando ele é confrontado, ele continua, porque ele vai pelo conhecimento, pelo saber. Eu não quero colocar lá a minha ideia, eu quero que aquilo se revele a mim. Então esse que é o estudo. Então aquilo se revelando, você continua no processo científico. Só que aí vem o sistema e aprisiona aquilo em forma de religião, né? Aí cria uma plataforma e paralisa ali, né? Para poder prender a maioria das pessoas ali, né? Então vem Saint Germain e fala, cuidado com o mundo astral, cuidado com essas coisas, né? Porque assim, muitas pessoas se perdem, né? Elas saem, eu acho que a realidade é só isso, agora então eu sou o ser tal, né? E se perdem nisso, porque tem os sistemas que vêm e tentam te aprisionar nisso e falar que a vida é só isso. Perceba que muitas pessoas que saem em astral, que tem assim... cara, eu vejo isso acontecer em muitos terapeutas. Então a pessoa começa, eu sou a terapia do freudiano. Então você, por exemplo, vai ver uma entrevista da pessoa, você vai ver que a cor do olho já não é normal, né? Os cílios já não são normal, a sobrancelha não é normal, a cor da pele já não é normal, a cor do cabelo já não é normal. Então a pessoa se transforma totalmente. Você vê que o quão fora da natureza que essas pessoas vão saindo, né? Ok, estão trazendo alguma tecnologia? Estão trabalhando no processo de cura? Cara, estão. Mas o verdadeiro processo de cura é curar a mente. Não é trazer mais elementos alegóricos para a pessoa se perder. Então vamos supor, aqui na Matrix nós temos só uma realidade. E olha o quão nós já estamos perdidos nessa realidade. Nós temos que resolver isso aqui primeiro, né? Entender o que somos e despertar disso. Então, se nessa realidade, se esse nível de realidade, que eu acho que é só isso que existe, que é só isso que é, acho que é a humanidade e tal, que você é só isso, cara, olha o quanto as pessoas já estão perdidas nisso. Em uma só. Então imagina quando eles colocar outro tipo de realidade. Se com um só você não está conseguindo lidar com isso, imagina com outro.
Então nós temos que ter essa capacidade de sair desse Matrix, sair do Maia. Então quando abrir a realidade, quando falar existe vida em outros mundos, tem todo esse espiritismo, tem todas essas dimensões, então aí vai abrir vários. Então se a pessoa já não conseguiu despertar, em vários não desperta por conta própria. Então ela pode surfar, pode usufruir dos benefícios que advêm de tudo isso, mas não sai do Maia. E se caso essa pessoa é jogada em outra Matrix, ela pode se aprisionar novamente. Então, quando ele chama muito cuidado com o plano astral, não queira se meter com esse plano astral, na minha sensibilidade, eu vejo que ele, como isso aqui, o plano astral são outros planos co-criados que existem ao infinitos, O nosso é só mais um. A diferença é que esse plano é o plano dos desencarnados, você tem o plano dos que não estão com corpos, E tem os planos dos que estão com corpos, só que de outras formas, de outros tipos, que também é uma espécie de encarnação. Mesmo as pessoas que morrem e estão sem corpo físico, elas estão encarnadas naquele plano, porque elas ainda podem desencarnar daqueles corpos. Então, isso é muito importante. São corpos, gente. Tipo assim, eu estou num corpo mais denso, que ele foi fabricado aqui, mas saindo desse você vai ter uma alma, que é o corpo que você já usa há mais tempo. Mas também é um corpo que você pode sair dele também. Só que aí, é a outra plataforma aonde o que se chamam de espiritismo te aprisiona. Te coloca a roda de Sansara, a roda kármica. Então, as almas que se prendem a isso já cocria essa realidade. Aí eu vou sair, eu vou ir para o nosso lar, vou para as cidades, vou ficar lá, só que aí depois eu tenho que cumprir karma aqui e vão me mandar de volta. Na internet você tem centenas de canais falando de EQM, das pessoas indo e contando suas experiências. Essas pessoas, muitas delas, quando elas saem, cara, elas não passam por aí. Elas vão direto para o universo. Eu não sou mais nada, não tenho mais corpo, eu sou como um todo. Eu vejo algo, eu já sei o que é aquele algo. Então, sai, se liberta. Como eu falei, as religiões são escadas, cada uma tem uma plataforma, então os mais básicos vão ali pelas religiões mais básicas e se prendem ali, Só que os mais espertinhos precisam ter uma religião um pouquinho mais complexa. Então aí vem o espiritismo e entra e cumpre com esse papel, ao que estão escapando para te segurar ali. Mas eles não querem que você passe desse ponto. Então veja o que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, com a Federação Espírita, que eu vi até, eu acompanho um canal que traz pessoas para entrevistar, então a pessoa veio e falou sobre isso, que eu não sabia detalhadamente. Eu sei que virou uma religião ortodoxa aqui, e foi muito barrada. E em dado momento se lançou um livro, algo assim tipo A Pureza do Espiritismo, do Kardec, alguma coisa assim. E ali, então na federação, vetou todos os livros, por exemplo, Ramatiz já não entra, porque não é do Espiritismo. Nem Chico ia entrar. Então teve ali, entra, não entra, porque Chico já tinha uma força muito grande, então acabou entrando, porque aí no Espiritismo ia ser só os livros de Kardec. Então vê o que a religião, vê o que a Matrix faz, transforma em algo em religião, ingessa ali, então interrompe o processo científico. Então isso é o que eles fazem. Mas isso não é os humanos que estão fazendo isso aqui, é o entorno, é o astral, é o que já é criado. E quem está numa religião evangélica, por exemplo, lá, que gritando na igreja, achando que aquilo lá, o pastor é Deus e tal, acredita em tudo. Cara, se eu chegar lá e falar, isso é mentira, o cara está te enrolando, eles vão achar eles vão falar que você é o demônio. Isso acontece com o espírita, se você chegar lá e falar, não é bem assim. Eles estão fazendo o papel de bonzinho, que estão te apresentando uma coisa, mas eles apresentam de acordo com o nível intelectual de cada um. Então, para quem está nas religiões mais básicas, aquilo é toda a verdade. Lá é Deus, eu tenho que seguir aquilo. E a pessoa fica presa, engessada daquilo e não desperta para uma verdade maior. Quem desperta fala, eu saí da Matrix, eu estou livre das religiões. Mas você caiu noutra. E caiu naqueles contos de que a realidade é aquela historinha. Então qualquer historinha que é criada, que você vai desencarnar, você vai para uma cidade espiritual, vai ficar ali um tempinho, e depois vai ter que voltar para reencarnar. E quando você vai ver essas milhares de EQMs que as pessoas estão contando, a realidade não é essa. Eles saem... Cara, a maioria descreve, não é um lugar humano que eles vão. Eu me travo para falar de minhas experiências, porque não é experiências,
eu não trago muita coisa visual, né? Mais um sentir, né? É coisa de sonho. Quando eu sonho que estou em outros lugares, às vezes o corpo, quando eu consigo me olhar, não é dentro dessa cor, então a dedução que não é nem esse tipo de corpo, e que sempre você tem uma história do que está fazendo lá. Então são flashes, né? Mas dá um sentimento, como eu falei no vídeo passado, o que é o todo? Como eu posso pintar o todo? Ah, um oceano cheio de olho, você é só mais um daqueles olhos, cada olho simboliza uma consciência. Só que você é esse todo, com esse monte de olho. Então eu posso escolher fechar esse olho aqui e abrir um olho onde está lá. Então, por exemplo, quando eu fecho esse olho aqui, eu silencio, a intenção é silenciar toda torrente mental que aí está. Silenciar a mente, deixar dessas invasões mentais vir. Então aí você abre o seu terceiro, né, que é a consciência, e com isso eu abro o que está lá no outro lugar, lá na outra ponta. Quando eu consigo fazer isso? Quando isso aqui fecha. Eu consigo fechar e fazer? Só se você for um meditador muito experiente. Mas a gente faz quando a gente dorme, porque aí sim, isso aqui é fechado. Então eu dormi, aí a consciência vai abrir em outros lugares, né, e traz um resquício do que viu nesses lugares. Mas você é o todo, você está em todos esses lugares. Então a gente passa a ter essa percepção. E essa percepção, ela vai aflorando cada vez mais quando você para de tomar veneno. Veneno que te dá esse astral que a gente vive. Então quando eu vejo o São Germain falar muito cuidado com o astral, nós estamos numa dimensão astral e estamos presos nessa dimensão. Eu vou continuar lendo aqui porque ele fala uma coisa importante. Gente, eu tô aqui na edição e a parte que eu queria ter lido era essa daqui, né? Eu acabei lendo uma parte diferente quando eu estava fazendo o vídeo. Então a parte importante que eu estava me referindo é essa aqui. Então eu vou ler esse trechinho, né, e falar o que tem de importante, depois eu continuo o vídeo normal, né, passando a parte que eu li mesmo. Então a parte é essa aqui. Não deixeis que vossa atenção seja distraída por essas manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo ou alguma outra coisa que retire vossa atenção da magna presença eu sou, que é vosso ser, né? Eu vou pular já para cá. Ó. Amados, não poder servir a dois senhores e ganhar vitórias mais adiante. Como tendes livre-arbítrio, deveis escolher. Se preferis o externo, esquecendo a invencível presença eu sou. Então, ao externo ele se refere, né, a espiritismo, astrologia, tudo, que no próprio vídeo eu falo como esse mundo externo, né, tudo que eles colocam, todas as qualificações que eles dão. Eu não vejo isso como coisa negativa. Eu vejo o que a Matrix fez de tudo isso aqui, o que a Matrix faz de tudo isso aqui, eu uso o que ela dá. Né? Então sim, você vê só uma expressão exterior, não uma expressão científica, né, de como que realmente nasce a coisa, né? Então eu acredito nisso daqui. Então ele se refere a isso aqui, a essa expressão externa, né? Quando você olha para o externo, você esquece, né, da sua presença exterior, esquecendo a invencível presença eu sou. Então ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até que o tempo que optardes em regressar ao Deus único. Então a parte importante é essa aqui, ó, que o verdadeiro mestre, os verdadeiros ensinamentos, eles não vão te segurar em nada, né? Se você quer estudar outras coisas, vai, né? Ele continua emanando, que nem, vamos supor, eu acho que uma mãe que tem filhos, né? Os filhos querem ir lá pra festinha, querem fazer experiência, querem brincar, vai, só que ela continua, digamos, prezando por sua prole, né? Esperando que nada mal aconteça, né? Então ele continua emanando, né? Continua envolvendo no seu grande manto de proteção, né? Então espera, então assim, a luz ela vai esperar que você esteja pronto. Então, terei que esperar até que o tempo que optares em regressar ao Deus único, né? Que eu sou ao teu interior, é realmente que, né, sair da ilusão do exterior. Então essa aqui é a parte importante, nenhum ensinamento vai te forçar a nada, né? Ele vai te mostrar, ele vai ver, opa, o círculo está pronto, vamos mostrar, vamos apresentar isso aí, mas não adianta você forçar, né? Que nem retirar alguém do umbral, que nem o André Luiz lá falou, né? Tentou tirar o cara do umbral, né, dando a mão, ajudando, mas piscou o olho, o cara pulou lá de volta, né? Então respeitar a natureza é isso. Né? Não tenta pegar ninguém à força, prender alguém no lugar que não é para ficar lá, né? Você solta a pessoa e deixa, ó, é as suas experiências, vai lá, vive, né? Isso aqui eu achei importante porque, como eu falei, eu comecei a estudar isso lá atrás, lá no passado, né? E eu meio que deixei na gaveta. Falei, ok, isso aqui faz algum sentido, tal, né? Então, aí hoje eu me vejo voltando esses estudos, né? Porque muitas coisas que eu vi, que vou vendo, vou reparando mais nesse quesito, né? Falei, ó, realmente, né? Essa atenção voltada ao exterior, ela tende, né, a te jogar nessa espécie de astral, né, e que faz com que você se perca até que você, opa, vamos, né,
tentar dar esse próximo passo, porque nós estamos vendo essa realidade só com esses meios, que é essa visão normal, essa mente, né, que ela já é doutrinada, ela já é construída nessa matrix, nesse meio ao qual nós vemos existir. Então vamos olhar para dentro, tentar ver além da mente. Então é isso que eu vejo, voltar a isso, né? Voltar a atenção a essa presença que vai acima de todas essas coisas que a gente vê aqui, né, manifestadas já nesses planos. Então ok, vamos dar continuidade aqui. A menos que a mente se feche completamente para o mundo astral, encontrar-se-á constantemente interrompida toda boa decisão, porque terá deixado a porta aberta a uma força muito mais sutil do que toda a força que haja no mundo físico. Muitos pensam que há forças boas no mundo astral. Digo-vos que nenhuma força que venha do astral é boa, jamais. Qualquer força do bem que pareça vir de lá tem que atravessar este plano, mas constrói seu próprio túnel de luz, através do qual se manifesta. Então, ou seja, eu saí lá, ouvi um anjo que me falou coisas boas que para mim me curar. Então é um ser que vem atravessando. Então para você chegar até onde nós estamos, você tem que chegar, atravessar o astral. Então às vezes eu saio, eu vou pro astral, né? Então esse ser ele tem que me tocar ali. Então ele atravessa, ele chega, consegue chegar até. É um esforço, gente, é um esforço, é tipo um umbral mesmo, que é um umbral. Em primeiro lugar, o que forma o mundo astral, né? Só assim, o que forma essa realidade? Quando ele fala astral, eu não entendo que é só essa invejagem astral vir aqui no mundo. Eu vejo, como eu falei, esse nosso mundo aqui é um astral. É uma dimensão do astral, a dimensão dos encarnados. Dos que acham que estão encarnados vivendo uma realidade que, olha, é ridícula. É tão ridícula como qualquer historinha de umbral que você vai ouvir, que as pessoas estão lá pegando ouro, achando que é ouro, e que na hora que vai ver é barro, é lodo. Aqui nós estamos nessa ilusão, achando que isso aqui é a realidade. Então há um nível de ilusão muito grande, né? Achar que é só isso aqui que existe e dedicar uma vida toda entregue à Matrix, né, e não viver sua própria natureza. Em primeiro lugar, o que forma o mundo astral? Só há um lugar onde as criações indesejáveis podem encontrar morada, e que é o reino astral. Este plano de atividade astral contém todas as formas indesejáveis acumuladas através de séculos, de modo que é fácil ver que nada de bom pode sair de algum contato com o plano astral. Não contém absolutamente nada do Cristo. Então é bem essas coisas umbralinas. Né, você pode ter alguns lugares um pouquinho melhores para poder. É tipo cartão de entrada, né? Quando você tenta vender algo, você mostra assim o melhor daquilo lá e não é bem aquilo. Né? Então os lugares do astral que parece bom, tá vendendo isso daqui. Né? E é criações mentais, é energia colocada ali, ó. Vamos supor, tipo de desejos humanos, o que eu quero. Porque quando se fala evolução, eu quero coisas para mim. Então é coisas que a mente vai criando. Alguns fazem uma confusão entre o reino da atividade astral, ao qual denominam estrela astral. Há uma grande diferença. Aqui eles fazem um tempo. Vou continuar aqui. Como há entre a luz e as trevas. A chamada estrela astral é mal compreendida. Ela se chama realmente estrela astrea. Este é um ser cósmico da quarta esfera, e cujo trabalho é o de consumir todo o mal que possivelmente pertence ao reino astral. Então é tipo um Senhor Mãe da vida, né? Ele traz o raio violeta, o chama violeta, para consumir, transmutar. Então existe um ser chamado Astrea, né, que cuida de ir minando esse astral, né? E por coincidência tem um nome parecido, né? Porque vamos supor, o maligno, né, os seres ruins, eles vão tentar colocar o nome deles como que, eu que sou Deus. Entende como que funciona? Então vamos supor, tem um ser lá que está fazendo tudo bom. Não, esse ser sou eu. Então ele se intitula aquilo. Né? Isso é comum acontecer nas esferas umbralinas. Aqui também, né? Também, que é uma espécie de umbral. Esse é um ser cósmico da quarta esfera, cujo trabalho é o de consumir todo o mal que possivelmente pertence ao reino astral. Como também o de chamar a atenção de indivíduos atraídos àquele plano. Este grande ser, por fim, aclara a compreensão dessas pessoas e dissolve seus desejos de manter algum contato com este reino infeliz. Não há crianças no plano astral. O lugar das crianças que deixam a Terra é o plano etérico. Então assim, agora diferenciou o plano astral, o plano etérico, nossa, vira uma confusão pra gente, porque a gente realmente está preso só numa dimensão. Então o etérico, vamos colocar tipo assim, é o próximo plano onde a gente sai. Né, e poderia ascender e continuar, mas aí você fica preso nas esferas astrais. Né, como eu li lá no livro bem antigamente, que por exemplo falou, existe um plano onde que tem um monte de Jesus orando naquele monte lá, e ad infinitum. Né, aquilo é o plano onde vai muitos dos evangélicos, né, achando que chegaram ao paraíso. Tipo, é um astral. A pessoa encarnada, quando está adormecida, encontra-se na mesma esfera dos desencarnados. Aqui eu já não sei se essa esfera se refere ao plano
astral, né? Aqui é o livro, né, que fala de eu sou, tal, então ele traz vários decretos para poder fixar a mente, né? Por que é eu sou? Por que ele traz isso? Então, por exemplo, eu tô com minha mente em notícia, eu tô com minha mente em um monte de coisa e tal. Então, se eu parar para meditar e ficar com a mente só em mim, né, esse é o propósito do eu sou, que vai sempre ter eu sou a presença de Deus em ação, sempre focado em coisas boas, sempre tipo aqui, é aquela coisa da oração. Né, a pessoa que pega ali o terço e fica ali fazendo a mesma oração o tempo todo é para tirar o foco desse alimento exterior, para aprender a dominar a tua mente, pelo menos por alguns momentos. Né? Então o ser, isso aqui é apenas uma ferramenta. Né? Outra decreto aqui, ó. Através do magno poder de inteligência que eu sou, embora meu corpo durma, faço o contato necessário que executará abundantemente esse propósito, não importa qual seja. Né? Então decretos, você começa a direcionar a sua mente. Né? Outra pessoa que eu sigo fala que chama isso de psicomagia. Então você começar a direcionar a sua mente. Não deixar que o externo... Né? Então eu tô aqui estudando, tô aqui no propósito, tô aqui, vai vir notícia, viu o que aconteceu? Chega pessoas com fofoca e tal. Né? Tentando chamar a atenção pro exterior. Esse exterior é esse plano astral que ele tá falando. É essa estrela astral. Não a estrela astréia, né? Que a estrela astréia é quem te tira. Então, ok, pode existir o ser, eu não estou preocupado se existe ou não, acredito que sim, ele está falando existe. Né? Então, se você está despertando, se você está conseguindo sair desse astral aqui, né, que da mesma forma que o serzinho está lá preso no umbral achando que aquilo lá é ouro, cara, você está preso aqui nessa realidade. Ah, mas se eu não estiver preso nessa realidade, então eu não vou acreditar mais em nada disso. Cara, é a experiência da dupla fenda. Você vai deixar de observar o experimento. Quando você observa, você está observando com os olhos da Matrix, os olhos do personagem que foi criado. Aí você vai passar a ser o personagem real, o que está controlando. Aí vai vir a cura física, cura emocional e cura mental. Você vai ser muito mais do que você imagina. Então, assim como eu vou lá e pego lá a tampinha, pego o objeto com a minha mão, eu mandei a minha mão, eu tenho plena ciência de que sou capaz de fazer isso. Então, com esse ser que eu sou, eu tenho plena ciência que eu vou pegar esse mental e vou direcionar para onde que é. Então eu vou ver os pensamentos antes que venha à mente. Vou ver tudo o que está acontecendo com o personagem. Eu vou ver que eu sou o cara que está no controle ali jogando o bonequinho. Vou perceber toda a realidade em volta. Ah, mas aí você não vai querer participar dessa realidade. Então vê como a mente ela vai começando, ó. Não, gente. O todo. As pessoas pensam assim que você pode ter pensamento suicida, porque eu estou deixando o ego, então não importa mais o personagem, nada disso aqui importa. Você vai voltar à natureza real. Então você vai ver que na natureza não existe autossacrifício. Tudo é e permanece e continua se desenvolvendo da sua forma correta e perfeita. Então o sacrifício só está enquanto você for ego. Então enquanto você for ego, você traz doenças, você traz anomalias, você traz doenças psíquicas, porque é o alimento que a Matrix te dá, que é o ruim, que é o veneno. Então você sair, você vai ter clareza mental. Então você vai perceber você usando a sua mente, você usando os seus pensamentos e não mais a Matrix. Você vai perceber essa interferência externa. Então você vai ser muito mais do que você é. Então não precisa ter medo de largar o ego, de largar essas coisas. Mas como assim eu vou largar o que eu sou? Vou morrer, não sei. Ainda é o personagem. E não é abrupto, é aos poucos que nós vamos soltando. Então nesse momento de transição planetária, tirar a atenção desse externo, desse lixo, desses venenos que a Matrix te oferta, vai te permitir ver o que está vindo, o que vem, que você vai ver com esse terceiro olho interno. E isso é a harmonia, né? É a harmonia de todo o meio, é a harmonia de toda a matéria, até a física, a emocional, a mental. Então eu não vou ter pensamento destrutivo, né? O que vai acarretar isso? Que futuramente sim, vai ter corpos que não vão envelhecer e vai, cara, continuar aí. Aí é ruim você chegar nisso e falar no meio onde que ainda tem muito ego, porque a pessoa está preocupada em não querer morrer, viver eternamente. Então é o ego que quer isso. Isso some, essa ideia desaparece. Então não importa se você está aqui ou não está aqui, só flui. Né? Então, a vida vai ficar mais chata. Olha os pensamentos que vêm, que a vida ainda vai ficar chata. Ainda é a mente tentando manipular e tentar aprisionar para viver uma realidade da Matrix, não sua. Porque a vida ela vai ser muito mais, cara, tipo assim, medita naquele sentimento de leveza,
né? Que você não precisa caminhar, o seu corpo não tem peso. Isso é uma das coisas que vem. Não vai ter peso. Não vai ter peso físico. O corpo não vai ser uma coisa pesada. O corpo não sendo uma coisa pesada, as emoções não vai ser uma coisa pesada. Você não vai sentir essa energia densa que vem com o que eles tentam te colocar. E uma vez clareando os pensamentos, eu não vou ficar pensando 1000 vezes, mas o que eu vou ter que fazer no tal dia, porque vai chegar essa data que marquei não sei o que e tal. Cara, tipo, isso desaparece. No momento que precisar usar algo, isso é usado e vem da forma mais sábia possível, porque agora você condena os pensamentos, você não vai deixar que o pensamento intrusivo venha e tome o controle. Então, essa parte é difícil, falar o que ainda não é visto pela maioria. Aí vem essa parte. E o que tem a ver o Espiritismo aí? Né, que Jesus Cristo fala do Espiritismo. Então sim, gente, aí entra aquela parte do... Entra aquela parte de... Ok. Ó. Não deixei que vossa atenção seja distraída por essas manifestações exteriores. Tudo isso é exterior. Toda história que nós criamos, né? A realidade ela tem muitas camadas. Então você vai ter nos camadas. Uma próxima camada, sim, é o mundo do espiritismo, onde que há nosso lar, essas coisas, cidades astrais, onde que há a roda de Sansara, né? Mas aí você vai ter outras camadas. Então qual camada você vai querer? Você é um ser, cara, que tipo assim, você não se prende a essas camadas. Então se eu vou pertencer a alguma camada, não vai ser essas que fica me obrigando a fazer isso, que acha que é isso. Opa, você cometeu um monte de coisa ruim, um monte de crime e tal. Cara, vamos voltar um pouquinho. Você é inserido num lugar que vão te bater, vão chacoalhar você vai bater de um lado para o outro, né? Isso acontece fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Então a mente do ser vai fazer as coisas que estão fazendo naquele meio, vão fazer tudo aquilo, porque o meio está sacudindo. Né? Então não é culpa do ser que está cometendo essas coisas. Os mais fortes, como eu falei, os mais fortes vai conseguir frear isso. Não vai deixar. Por que pessoas... A coisa do livre-arbítrio, né? Por que uma pessoa faz assim e outra faz assado? Porque, cara, é o espírito mais forte que tá lá, mais antigo, começa a dominar e fala, não, eu não vou por esse caminho. Mas o mais novo o mais novo cai na armadilha. Vai cometer um monte de coisa. Na hora que sair lá e falar, você fez tudo isso, e vai mandar a pessoa pro umbral primeiro, porque a energia vai atraindo. E olha, você foi tudo isso e não sei o que. E vai internalizar o sentido de culpa. Então não tenham internalizado nenhum sentido de culpa em vocês. Né, do que foi feito no passado. Cara, você foi reação ao externo. Seu corpo reagindo, suas emoções reagindo, a tua mente reagindo. Então se alguém vem aqui e me xinga, eu vou querer reagir, não sei o que e tal. Mas se eu já estou na consciência e vem outra mente me provocar, eu vejo como um cachorro latindo. Acho até bonitinho, ele está brincando. Faz parte da realidade dele aquilo. A expressão de vida dele é aquilo. Então a expressão de vida de quem está na mente ainda é isso, é ainda querer defender esse plano de realidade. Então elas às vezes até se tornam agressivas. É assim que é e sempre foi e vai ser. Entende? Você foge do processo científico que é de observação. Quando você observa, você vê a natureza, a sequência Fibonacci, de como as coisas se desenvolvem. E por que aqui ficou travada, ficou atravascada? Por que com toda a inteligência que tem na humanidade a gente não cria um mundo de luz e paz? Aí tem que pensar, tem alguma coisa aqui travando aqui. Onde que a gente entra com a Matrix, seres parasitas que controlam a Matrix. Então, eu chamo a atenção para nós olharmos para isso. Né? A princípio pode causar um vazio. Porque você está tomando aquele veneno, é que nem uma abstinência. Né? Dá uma crise de abstinência. Né? Tem os problemas que isso traz. Por quê? Porque você deixou de se alimentar disso, dá a crise de abstinência. Né? Você começou a ficar mais lúcido. Cara, se te coloca no umbral, você vai querer estar o mais dopado possível. Esse é o problema do despertar. Que você começa a perceber que isso aqui é um umbral. Tudo que as pessoas falam que é bonito, você olha bem e fala... Cara, tipo assim, porque você começa a ter várias dimensões. Como é aquele ser de vários olhos, você tem, Você está pelo universo. E quando você olha para isso aqui, a desarmonia que existe nesse plano, você vai... Cara, nem de longe isso aqui é bonito, o que você tem que construir aqui. O quão surreal é você ter uma cidade, as nossas moradias que a gente vive, o nosso modo de vida. Cara, tipo, eu paro por aí. Né? Então por isso que você tem que ter essa conexão interior, né? Para saber que eu tô com o pezinho aqui, mas que você é esse todo.
que você pode transformar isso, que vai melhorar essas coisas todas. Então é bom, né, ter isso interiorizado, né, porque o que é aqui não é uma coisa legal, né? Então esse é um dos problemas que isso acarreta, né? Mas eu acho que é isso, gente. Para finalizar, é um conceito que eu entendo que é difícil, né? Que muitas pessoas estão apegadas. É tipo assim, que se eu chegar no evangélico, ele vai me chamar de demônio, né? Aí se você chegar no espírita, não, você está influenciado por espíritos malignos que tá tentando tirar a gente do bom caminho, né? Mas quem tirou as pessoas do bom caminho foi quem inventou aquele livro que aprovaram, né? Que não permitiram que entrasse Ramatiz, que daria um espaço maior. Ramatiz, cara, eu já falei, eu fiz vídeos anteriores que falei, ó, o kardecismo veja cientificamente, leia os livros de Kardec, né? Um espírita que não lê o livro, cara, não é espírita, é só mais uma massa de manobra. Então leia, aí você vai estudar tudo, legal. Você vai ver os ensinamentos quando alguém traz um conhecimento, vamos supor, chamar de mestre que traz um conhecimento, ele fixa uma plataforma. Então ele está naquela plataforma, reunindo conhecimento ali e plasma aquilo para poder ensinar para os seus alunos. Então o objetivo do aluno é ter o entendimento, entrar naquela sintonia e subir naquela plataforma que o mestre está para poder ver além, né? Então aqui você tem a plataforma do espiritismo. Aí o que tem além? Você vai entrar no espiritualismo, né, mais amplo. Aí você tem os mestres, tem Ramatiz, que é a Kutume, né, que traz que ele te adentra, ele te abre para o espiritualismo, né? E, cara, é bem científico, ele traz conceitos que os livros canalizados por Decílio mais, que é o tipo, pergunta e resposta, né? Que você vai perguntando e vai respondendo, tal. Cara, e traz muito esclarecimento e, tipo, você vai adentrando uma realidade muito maior. É uma percepção que a realidade expande, vai muito além do espiritismo. Só que aí eles não querem, então quem é o carinha mal foi esse que proibiu, né, que viesse as coisas da Força Germânica para o espiritismo, que trouxesse Ramatiz. Alguns centros as pessoas ainda trazem, né, mas se fazem parte da federação, eles descobrem, eles vão lá e falam, opa, aqui não vai fazer mais parte, nós não vamos mais, tem todas essas coisas. É o próximo passo, né? É você adentrar ao conhecimento dos mestres. E o conhecimento dos mestres, vamos voltar lá atrás, eu não falei, nem citei aqui Helena Petrovna Blavatsky, que trouxe isso também, né, que tem ali foto, acho que o Sr. Germânico, o Kutume, se não me engano, então que trouxe um pouco disso, né? Só que eu quero deixar claro, como eu falei, é um mestre, ele tá te mostrando uma plataforma, né, um patamar. Então, entenda, incorpore, tente perceber o que o mestre está tentando dizer. Quando você pega uma obra dessa, tenta também filtrar o que tem de erro de tradução, o que foi mal compreendido que alguém trouxe, né, o que ele não pôde expressar por esse tipo de linguagem. Tenta ir sempre além disso, tenta entrar na energia do mestre e ir além e absorver o que ele estava tentando te passar. E subir na plataforma para ver o que tem além, porque isso, é só uma ferramenta, é só uma plataforma que eles trazem. Tenta subir e ver além. Então, o além que eu consigo ver é que o astral não é só o astral que você quer sair em viagem astral e ver lá as coisinhas e fazer as coisas, não. É o que a gente já está vivendo aqui. É o que a gente já vive. E quando ele fala, não se prenda nesse astral, é não ficar prestando atenção nessas coisas, que ele está tentando te absorver as notícias do dia. Olha, agora vai ter eleição, agora vai ter Copa. Olha o Maia. Não é nem Maia, Matrix. Maia é uma coisa até boa perto disso. Olha a Matrix. O entretenimento que eles trazem. Olha a Copa, disputa um contra o outro. Né? Olha o quanto de distração para tirar você de você mesmo. Né? Para falar que a realidade que existe é isso. Olha o quanto você está preso no personagem. Eu vejo as pessoas falando, hoje eu fiquei mais velho. Hoje eu fiquei mais velha quando tem aniversário. Cara, que ilusão que é isso? Você ficou mais velho só naquele dia lá que você nasceu, que marca. Olha como as pessoas estão presas nessa anomalia de forma de marcar o tempo. Que a gente cria uma coisa artificial, a gente criou tanta coisa artificial. Né? Aí eu poderia falar de calendário maia, que tenta aproximar mais algo do real, da natureza, da observação da natureza, não esse calendário que a gente foi jogado. Tem tantas coisas que foi para quebrar a nossa mente. E uma vez quebrando a nossa mente, eles conseguem enterrar você apenas num personagem. Quer viver uma vida de ilusão, quer se enterrar nesse astral, um astral dos encarnados. Porque sua mente foi quebrada. Né? Que forma quebrada? É desvincular tudo da natureza. Então se eu preciso ir lá pegar uma maçã, eu vou lá e pego a maçã e como. É natural. Mas desvinculou, botou um preço, a maçã vale lá $1.
Um real. Então aquilo botou um valor, deixou de ser aquela coisa. E aquela coisa, para conseguir agora, tem que ter um processo para poder chegar até aquilo. Isso vai te quebrando, vai te tirando da realidade, da sua natureza. Vai te transformando em uma outra coisa. Então, com muitos processos, a gente tem linguagem, a gente tem calendário, sistema métrico e tudo. Então isso vai quebrando a tua mente. E uma vez quebrando, te transforma num personagem ao qual você aceita ser apenas uma coisinha que vive aqui. Então é isso. Tire a atenção desse astral. Não queira contato com isso. Né? E o astral não é o que está lá do outro lado, o que está lá do ser, que o ET e tal. Também são coisas que a gente não deve ficar se prendendo. Mas é o principal, aqui. Esse exato agora. Até eu que venho aqui falar, faço parte de uma influência exterior que está vindo e te provocando. Mas vê o que isso ressoa no teu interior. Os verdadeiros elementos vai te falar, olha para dentro de si. Então esse é o principal. Porque muitos vão vir externamente e vai tentar te lançar num plano ao qual vai te prender. Então eu me observo também nisso, que eu não quero ficar preso em nenhum plano. Então eu tenho observado esse processo de despertar, de sair da Matrix. Ele é gradativo, ele é gradual, ou seja, você vai sempre evoluindo. Você não se prende em alguma coisa. Então por isso que eu sempre vi em mim uma dificuldade enorme de ficar em grupos. Porque os grupos eles param ali, porque o grupo ele passa a existir como uma entidade que não quer morrer. Então não é um grupo que evolui. Quando é um grupo de consciência que sempre evolui, ele vai se transformar. E vai chegar uma hora que fala, ó, não tem mais porquê da gente existir, já cumprimos com o nosso propósito. Assim como fez o Krishnamurti, né, que vinha ali eu esqueci qual que é o movimento que ele trazia. Que ele foi tentar colocar ele lá dentro e falou, ó, eu venho desfazer esse movimento agora. Aí eu acho que era da eubiose, que depois criaram, que tentaram recriar. Não foi bem isso que o líder disse, não. Porque o grupo, os humanos têm que quer algo para segurar e se ater ali. Uma realidade exterior, e não vai para o seu interior. Então, quando eu chamo a atenção para o interior, o momento é esse. É de ascender além da mente. É de você pegar a mente e coordenar. Então, vou supor, é onde você vai começar a ver os pensamentos. É aquele ser, aquela entidade que sai e, nossa, eu tinha pergunta e ele já me respondia na hora. Então, isso vai desbloquear o nosso contato telepático. E vai ser um processo. A gente já tem, algumas pessoas já produzem, mas vamos além disso. É algo que pode estar muito além da humanidade, mas, cara, se nós limparmos esse astral, pararmos de alimentar esse astral, aí a gente caminha para isso. Eu vou ser sincero, olhando o andar da carruagem, eu não vejo isso acontecendo se não tiver uma interferência exterior. Né? Ou seja, do realmente todo acontecendo, agindo. Né? Porque pelo mental coletivo, as pessoas não estão nesse empenho. Mas a realidade ela muda assim, sempre é exteriormente. Né? Você jogou um monte de semente, se você não rega, não vai nascer. Né? Então, o que se fala desses momentos de transições é que está sendo regado, ou seja, está chegando uma energia e essa energia está sendo regada. Então, sementes estelares que estão na Terra, despertem. Recebam essa brisa, olhem para dentro de si, sintam isso vindo. Né? Fechem os venenos, os agrotóxicos exteriores. Né? Como no vídeo anterior que o Sr. fala de esse ovo que você cria, né, esse cinturão eletrônico que você cria em volta de você. Né, então é para afastar essas má notícias, afastar os agrotóxicos. Então uma vez você criando isso, você mentalizando, centralizando em você, né, gradualmente esses ataques exteriores vão enfraquecendo, vão tendo menos varia, vão estar lá, você vai ver, assim como eu abro o olho, eu vejo coisas ali, eu vejo uma fumaça ali, eu vejo um rio poluído, mas aquilo eu afasto, eu fechei, ó. Eu afasto isso. Então tem as más notícias, tem as guerras acontecendo, tem as doenças. Só que não vai encontrar guarida em mim. Então eu vou recriando essa minha estrutura energética, ela vai se restabelecendo, vai curando, porque eu deixei de prestar atenção no veneno exterior. Então aquela coisa da dupla fenda, deixei de olhar a matéria, então a matéria ela vai ser o que ela é. Então deixar você cada vez ser mais um com o todo. Então você entra e se torna, cara, tipo assim, você já é esse todo, você tem que ter mais percepção disso. Né? Mais percepção desse, eu não estou co-criando uma realidade divina coletiva, eu estou permitindo que ela se expresse. Isso é você entrar na natureza. Né? E a única coisa que eu tenho que fazer é deixar de alimentar as coisas desarmônicas que estão acontecendo à minha volta. Ao meio ao qual eu venho a existir e fui forçado na base da porrada a contribuir.
né? Que você nasce na infância, você apanha, é isso aqui, vai ter que fazer e faça isso aqui. A gente tem horário para comer, gente. Isso é tão surreal, isso quebra tanto a nossa natureza. Ah, é hora de comer, então uma pessoa, mesmo sem fome, ela tem obrigada a comer. Então você nem experimenta. O nosso alimento não é só físico, é mental também. Então quando você está numa atividade, você vai ver que você nem sente fome, porque você soltou. Você soltou, então aquele corpo ele está se alimentando. Você é o que gera o alimento. Então pode ter hora que seu corpo pode pedir mais alimento, menos alimento. Quanto mais a gente sai desses esquemas, né, a gente vai deixando a nossa natureza começar a fluir. Então é aí que a necessidade de alimento exterior vai diminuindo. Você vai melhorando a tua alimentação. Vai filtrando mais, melhorando, tirando o que não precisa, porque o veneno está no físico, está no emocional, está no mental, né? E tentam roubar a nossa consciência. Falar que nós criamos isso aqui conscientemente, você que quer estar aqui. Cara, tem tantas armadilhas aqui, tem tantos processos ao qual, se você observar, você vai perceber isso. Um processo, a forma é, vá para dentro de si, começa a meditar, né? Que aí você começa a silenciar o exterior e começa a desabrochar, né? Mas sem se prender a nada, deixar. Aí você começa a entrar em sintonia do que vem, desse novo. E não importa se o meio exterior vai junto ou não. Aí é historinhas, é coisa de personagem, é novela. Já não importa. Confia, vai. E confia que o todo que traz a cura, não é você arranhando. E a mente está o tempo todo querendo arranhar e querendo brigar e não é assim e tal, mas é aquela coisa que sempre foi assim. Cara, tipo assim, tá aí pra todo mundo ver que é assim que as coisas vão se desenvolvendo, que é o processo. Né? Ah, mas se eu não me preocupar com a coisa lá, aí que não vai mudar mesmo. Você se vendo apenas como um personagem daqui, achando que você existe daqui, mas que você não é tudo isso. Só que o que te faz que você existe é daqui pra cima. É você como uma parte do todo. É o que faz o seu coração bater, é o que faz as células do seu corpo funcionarem, a energia fluir. E eu não preciso nem pensar para isso. Então a minha mente já é um subproduto disso. Então não posso deixar aqui eu ser controlado nem pelo meu corpo sendo amarrado aqui preso, ou minha mente sendo amarrada e presa aqui numa realidade que ela é forçada a acreditar. Então liberta a tua mente. Silencia, olha que você funciona com os processos que vai além da mente. E começa a se controlar a tua existência, a tua expressão de vida através disso. E não através de uma mente que acredita dogmatizada, que acredita apenas em um plano de existência. Porque esse corpo existe só apenas nesse plano. Essa matéria física com a qual eu vejo. Mas interiormente, cara, você está em todos os planos. Então quando vocês fecharem os olhos, quando vocês dormirem, vocês vão ter um acesso maior a esses planos, ter uma percepção maior. E seja qual plano for chegar, também não se prender ali achando que é só aquilo. Que você é um processo maior que está em todo. E deixar fluir essa natureza cósmica que organiza tudo, que cura tudo, em todos esses planos. Então é isso, gente, esse vídeo, Eu não tenho porque estar prolongando mais. Eu queria trazer essa ideia de uma percepção além da mente, Isso é importante porque nós estamos aqui na Terra entrando num período onde tem IAs, tem máquinas, só que a máquina é um processo físico, E esse processo físico ainda é regido pela consciência. Nós como humanos, então essa máquina vai parecer que vai superar o humano comum, mas o humano comum que está aqui solamente. Consciência, o eu sou, cara, a gente ainda vai ser muito além da máquina. Então as máquinas vão continuar sendo apenas uma ferramenta a qual nós vamos utilizar. Então esse é o processo. Caso o ser humano não consiga passar daqui, aí é muito provável que ele seja dominado pelas máquinas. Mas é informação externa. Não se preocupem com isso. Deixa fluir internamente, que isso não vai ser preocupação. Eu vou ver que as coisas acontecem ao meu redor, só que coisas como existem no todo, que existem no universo. Mas eu não sou mais uma mente que fica aí rivalizando com máquina. Olha o quão baixo que se der esse humano aqui na Terra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.